Bom dia a todos. Gostaríamos de agradecer a presença de vocês no segundo dia do Congresso. Eu espero que vocês tenham gostado. O dia de ontem foi realmente maravilhoso. Hoje nós estamos ainda no período da manhã nos reunindo nas mesmas salas. Vocês escolheram essa sala número 4, que é um tema de linguística. Nós gostaríamos de convidar professores que falam especificamente sobre linguística. E vamos detalhar algumas questões mais aprofundadas a respeito da língua de sinais. Gostaríamos de convidar profissionais que falarão especificamente sobre o assunto, e para isso eu gostaria de chamar o professor Marcos de Moraes Santos. Seja bem-vindo, Marcos. Pode apresentar o slide dele, por favor. O Marcos vai ministrar a sua palestra, e depois a Débora falará a sua. E, a partir das suas explanações, vocês podem ir anotando as dúvidas, as perguntas, e, ao final, serão apresentadas. Tempo de 20 minutos para cada um. Marcos, por favor, se apresente para que as pessoas possam te conhecer. Obrigada. Bom, muito obrigado. Bom dia. O meu nome é Marcos, esse é o meu sinal. A minha pesquisa é em parceria com a UFAL, em Maceió. E a nossa linha de pesquisa é sobre teoria e análise linguística, chamada de TAL, T-A-L. Eu estudo na Univasf, no Piauí, onde eu trabalho. E eu vou falar sobre a semântica da Libras, hiperônimos e hipônimos, e o desenvolvimento linguístico da criança surda. Ok? Bom, primeiramente a contextualização. As pesquisas antigamente tinham uma visão, uma perspectiva patológica, médica, e isso com o tempo vem mudando através dos estudos culturais. Os surdos perceberam que podem utilizar a língua portuguesa e também a língua de sinais, a Libras, as duas línguas com estruturas diferentes, porém equivalentes. As duas são línguas naturais, e a Libras, utilizando da mão, é uma língua natural. Pode passar. Pode passar, por favor. Ok. Bom, a pesquisa é importante por quê? Porque há necessidade de criação de materiais didáticos. Já existem muitos aqui no Brasil. O INES produz bastante material didático para as escolas. Mas eu tenho pesquisado em muitos livros e visto que esse assunto, a aquisição lexical da Libras, ainda carece de pesquisas mais profundas. Esse assunto de aquisição lexical da Libras. Bom, percebendo isso, eu iniciei a minha pesquisa sobre esse assunto. Pode passar. Mais um? Ok. O meu recorte é o seguinte. Eu trabalho na área da semântica. E também a sua aplicação em sintaxe, as suas relações com a sintaxe. Bom, e o foco é na Libras. E como as suas relações com o léxico através dos hipônimos e hiperônimos. Eu vou falar também sobre sinônimos. Na verdade, não falo sobre sinônimos. O meu foco é exclusivamente nos hipônimos e hiperônimos. Pode passar. Bom, falando sobre hipônimos e hiperônimos, nós temos o artigo de Pizio e Quadros, que fala que 95% dos casos
dos filhos surdos tem pais ouvintes com dificuldades de comunicação. E 95% é um número muito expressivo, que pode dificultar o desenvolvimento lexical da criança. Quando a criança é ouvinte e os pais ouvintes, o desenvolvimento é muito mais simples e rápido. E o surdo? Aí que mora o problema. O surdo, ele tem o input linguístico visual, e ele precisa de uma língua de sinais para se desenvolver. E aí é onde mora o problema. Pode passar? Calma, volta um. A criança, ela necessita de contato com Libras. Sinalizar diariamente, cotidianamente, para que ela tenha uma aquisição lexical adequada. Isso é importante e necessário. Pode passar? E qual é o meu objetivo? Bom, eu pretendo investigar como se estabelecem as relações hiperonímicas e hiponímicas na Libras. Pode passar? Bom, os meus objetivos específicos são os seguintes. Pretendo pesquisar a utilização dos hiperônimos e dos hipônimos pelas pessoas surdas. E também a minha pesquisa quer identificar estratégias metalinguísticas que as crianças surdas utilizam para a produção da sua fala em Libras. E também pesquisar as relações entre hiperônimos e hipônimos entre crianças surdas e ouvintes. Bom, a minha base teórica é na aquisição da linguagem, principalmente Chomsky, porque ele fala sobre a teoria inatista. Ali eu falo da teoria dos princípios e parâmetros, do input linguístico, da língua E, língua I. Então, de acordo com essa teoria, a criança já nasce com uma gramática universal. E a partir dos inputs, essa gramática, né, através dos inputs e dos léxicos, essa gramática se desenvolve. Então, de acordo com essa teoria, a criança já nasce de maneira inata com a gramática universal. Então, o ser humano já tem essa capacidade também com a gramática universal, e isso está presente em todos os seres humanos. Agora, essa teoria dos princípios e parâmetros fala sobre a diferença do desenvolvimento linguístico de cada um. Então, o input visual ou input linguístico. Mas a língua está no meio externo, e a criança, ao observar sinalizações ou falas em qualquer língua, a partir disso, ela adquire língua. Essa é a língua E, a língua está do lado de fora. E a língua I é a língua individual, a língua interna. E é a partir dessas que a gramática universal se desenvolve. Que desenvolve a língua I. Então, sobre o desenvolvimento aquisicional com crianças surdas e ouvintes, eu trago Brown, que fala dos estágios da aquisição da linguagem. Durante um determinado período, existem fases, até os 6 meses, dos 6 meses a 1 ano e assim por diante. A partir dessa idade, ela adquire de uma forma, na outra idade de outra forma. Mas a língua E, você começa a ter contato, e só depois que a língua I, a gramática universal, se desenvolve. E esse desenvolvimento é estável, desde o nascimento até por volta dos 7 anos de idade, quando a criança já consegue produzir frases, palavras, ou sinalizadas ou faladas. Pode passar. Quadros, em 2008, fala sobre o desenvolvimento da criança surda, que é equivalente
ao da criança ouvinte, pois a criança surda, assim como o ouvinte, tem a gramática universal já de maneira inata. A criança ouvinte produzindo na sua língua oral e a surda na língua de sinais. Pode passar. Pode passar. Aí. Uma outra base teórica sobre o desenvolvimento lexical na Libras. Eu falo sobre as relações morfológicas entre os léxicos que parecem que são muito ricos e podem ter diferentes traços semânticos, como por exemplo, esse sinal. Que significa casa, mais fica em algum espaço, mais conforto, mais e outras coisas mais. E também tem traços fonológicos, como esse sinal. Existe uma configuração de mão essa, o movimento esse. Esses são os traços fonológicos. E também os traços formais, que tratam das formas. E isso tudo está dentro do léxico que forma o sinal. E isso é fundamental de ser estudado. Através da descrição linguística em língua de sinais, nós falamos sobre Stockel, sobre Ferreira Brito, sobre Quadros e Carnot, que basearam a estrutura da língua de sinais, os parâmetros da língua de sinais, como esse sinal para saudade, que você pode falar também sobre compacta, e acrescentar o movimento, acrescentar a expressão, e isso tudo é o que forma o sinal. Pode passar. Sobre hipônimos e hiperônimos, o hiperônimo é quando vem do geral para o específico e o hipônimo ao contrário. Falando aqui sobre a morfologia, voltando ao exemplo do sinal de casa. Do sinal de casa nós podemos fazer